Glory be to God. Holy, 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 3 times holy. Rainbow, over the rainbow. Air, wings, sun, moon, stars, sea, flowers, birds, animals, man, woman, children, child, family, the family, father, mother, son, daughter, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter. God. God is the Father of Jesus, our Savior. Estamos aqui para mais uma classe, mais uma aula. E com a ajuda de Deus, nós daremos início. Queridos, amados, onde a nossa voz alcançar, não importa o momento em que você estará acessando, importa que a presença do Pai Eterno, nosso Pai Celestial, invada teu ser, teu coração, tua alma. Nós iniciaremos voltando no Jardim do Éden. É isso mesmo. Nós finalizaremos hoje a origem do homem, para que todos compreendam de uma maneira muito clara. Antes de Adão, também Xavá, serem expulsos, a terra já estava povoada. Como nós já citamos nas aulas anteriores. Acredito que todos já compreenderam. Milhões, milhares de filhos, entre netos, bisnetos, bistataranetos, pelos milhares de anos que Adão e Xavá ali viveram. Então, já trouxemos o esclarecimento da maneira em que se multiplicavam entre si, porque Xavá não tinha dores de parto. Então nasciam gêmeos, trigêmeos, quadragêmeos. Quem sabe por que não? Nonagêmeos. E pelos milhões de anos que viveram no Jardim do Éden, adentro, a terra já estava povoada. Por isto chamada Mãe da Humanidade. Assim, deixamos bem claro. E agora, observando, após expulsos do jardim, quando Deus abreviou os dias do homem, e Adão viveu mais 950 anos. E com certeza, além de Abel, Caim, 7 outros filhos. Amados, como a terra já estava povoada, Caim certamente andou muito. E até acredito que sobre seu cavalo. Chegou um pouco distante, encontrou uma mulher, que com certeza dentre sua parentela. Hoje, na atualidade, nós compreendemos nossos
tios, primos, primo segundo, primos terceiro, talvez até primos de quarto grau conseguimos contar. E daí por diante. Com Caim não foi diferente. Qual grau? Impossível. Porque afinal de contas, ele nasceu após terem sido expulsos seus pais do jardim do Éden, que já tinham povoado a terra. Compreendamos. Caim andou muito. E quando encontrou, impossível dizer qual grau de parentesco. Isso fique bem claro. Não tem como nenhum cientista teólogo ter a capacidade de falar qual era o grau de parentesco Caim e aquela que ele teve por sua esposa. Assim, nós finalizamos a origem do homem. Observação. Nós trouxemos já a vocês o tempo em que Deus trouxe a luz para clarear a terra. Por qual objetivo? Bom, o projeto que ele já tinha, a vida do homem. Chamo a vossa atenção para uma situação. Quantos e quantos milhões de anos para Deus trazer a função na Terra? Prestem bem atenção. Muito antes, nós tivemos uma situação que a ciência chama de Big Bang. 14 bilhões, 14,15 bilhões de anos. Essa explosão. Em aulas futuras, o mais próximo possível, será revelado a vocês. Porque toda causa, ela tem sua reação. A ciência esclarece, ou melhor dizendo, fala a respeito do Big Bang, que foi a ação. Mas por qual causa? Não percam as próximas aulas. Vocês irão ouvir coisas incríveis, maravilhosas. E não terá como alguém contradizer, porque negarmos esta ação, o Big Bang, nós estaremos negando a nossa própria origem. Não temos como negarmos, ou aplacarmos, ou tentarmos apagar a história do Brasil. Até 2022, nós tínhamos como população em Israel aproximadamente 10 milhões de habitantes que testificam sua história. Para nós negarmos a existência de Cristo, bom, muitos negam, porém, são quase 10 milhões de pessoas de altíssimo nível de intelectualidade que contam e recontam e mostram de maneira apalpável, com total probabilidade, daqueles que serviram a Deus ali, que fazem parte da história desta nação,
Citaremos alguns nomes. Salomão, seu pai Davi, Josué, Moisés, aquele que chamam de pai Abraão. Como apagarmos a história dessa nação, que praticamente 10 milhões de pessoas confirmam, é a nossa história. Que o Senhor Deus vos conceda a graça de compreender. Isso é verídico, é fato, isto é real. Como psicanalista, poderia até te ajudar. Mas se você não conseguir compreender que não se pode apagar uma história que vive um país que é real, trate-se e desejo a você saúde. Mas talvez um psiquiatra te poderá ajudar. Compreenderemos 14,15 bilhões de anos. Big Bang. Não percam as próximas aulas. Serão incríveis. Nós ajudaremos com que vocês entendam um pouquinho do céu a partir da próxima aula. Falaremos da hierarquia. Nosso Pai Eterno. Ele, Criador e Formador, sim, de todas as coisas. Yeshua HaMashiach, Cristo, o Messias, o Filho, Aruach Kodesh, Espírito Santo, Holy Spirit. Porém agora, queridos, entendam que também nós temos, muito antes de Ruach Kodesh, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, que a ciência esclarece como energia, porém muito inteligente, com a capacidade superior a qualquer ser para reger e administrar. Ruach Elohim, energia, que nós compreendemos, o Espírito de Deus, que repousava sobre as águas. Não tem como fugir desta realidade. Isto é fato. Ruach Elohim, Espírito de Deus, que repousava sobre as águas. E depois traremos com mais clareza, e todos compreenderão. Que coisa maravilhosa é acreditar em Deus. Já ouvi muitos falarem que acreditam apenas naquilo em que se vê e que se apalpa, como se não existissem coisas abstratas. Acredita apenas no que vê. Porventura se pode ver o vento? Apalpá-lo? Não. Porém, ele existe. Fique o recado. Nem tudo que existe se pode ver ou apalpar. Hierarquia. Javé. Yeshua HaMashiach. Ruach Elohim. Ruach Kodesh.
arcanjos, serafins, querubins, vida eterna. Gratidão, uma linda virtude. Quando nós paramos para pensar na grandeza do Jardim do Éden, cruza o Oriente, quanta coisa maravilhosa, e os mistérios que estão ali, tudo regido por Uruach Elohim, e Deus o Pai o Todo-Poderoso, que é responsável por coisas tão lindas e maravilhosas que hoje o homem procura destruir. Muitos compreenderão ainda aqui, neste plano terreno, o mistério do Pai Eterno. Porém, outros, descansemos, respondendo aqui uma pergunta que fiz. São Mateus 25, verso 31 em diante. E Jesus, junto aos anjos, virá como um pastor e apartará os bodes das ovelhas. Uma parte estará à sua direita, outra parte à sua esquerda. Leiam, para que eu vos possa responder. Jesus hoje como advogado, intercedendo por nós. E quando vier para o primeiro arrebatamento, como juiz, arrebatará a sua igreja. O mundo não verá, apenas perceberá que muitos desapareceram da terra. Não será dessa vez o soar da trombeta. Não será dessa vez Yeshua HaMashiach, Jesus, o Rei da Glória, voltando, resplandecendo como o sol, para que do Oriente ao Ocidente seja contemplado. Será de uma forma sutil, discreta. E virão do Oriente e do Ocidente, Norte e Sul, Leste e Oeste, procurando os seus, dizendo uns para os outros: minha mãe desapareceu, meu pai, meu irmão, minha irmã, me falavam do arrebatamento. Aí compreenderão que falávamos a verdade. Chorarão, prantearão, não encontrarão os que subiram no primeiro arrebatamento, que espero todos alcançarem. Lutem por isto, vale a pena. Acreditar agora, produzindo frutos de louvor. Pergunta: qual foi? Para alguns, de Jesus ouvirão: apartai de mim, malditos praticadores de iniquidade. Ide para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Para os que estarão em sua direita, ou à sua direita, dirá o Senhor: vinde para o meu paraíso, desfrutai da glória eterna que vos aguarda, desde a fundação do mundo. Porém, para um grupo de pessoas que não irão nem para o inferno e nem subirão para os céus. Pergunta: para onde os lançará o Rei da Glória, Yeshua HaMashiach? Bom, vamos consultar agora a palavra de Deus, que vos anunciará o ungido do Senhor. Nosso caro irmão José Newton. Será lido o livro de São Mateus, capítulo é o 22. O versículo será o 13. Disse então o rei
aos servos. Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entenderam, queridos? Então, para as trevas exteriores irão os que não serão lançados no inferno, mas também não subirão aos céus. Ficarão nas trevas, trevas sem fim. Antes de nós passarmos para a próxima pergunta que responderemos, trarei aqui uma situação a vós. Foi numa prova muito grande, orando sempre ao Senhor, não perdendo a comunhão e a fé intacta dentro de nós. Falando em fé, vocês sabiam que nós temos 3 situações para essas 2 letrinhas tão fortes e poderosas? Sim, são 3 situações. Nós temos a fé comum. Qual é ela? A que todos dizem tê-la. Porém, as obras não condizem. Nós temos a fé da salvação. Crê-se em Javé, Yeshua HaMashiach, e também em Ruach HaKodesh, Ruach Elohim, mas não acreditam nas obras. Muitas das vezes duvida. É um meio termo. E nós temos a terceira situação, que é a fé sobrenatural, que por ela nós alcançamos as obras. Porque disse o apóstolo Paulo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Você deseja, mas você compreende. Deus pode, mas entre Deus poder e querer são 2 coisas distintas. Eu espero que Deus queira na tua vida fazer, mas não deixe de acreditar, porque a fé sobrenatural é a que fez com que Moisés, por esta fé, alçasse do cajado e contemplasse paredes de águas. O mar se abriu e o povo ter passado em terra seca. Por esta mesma fé, José, do calabouço a um trono de rei, governando a história do Egito. E José fez parte. E isto não se pode apagar. Como não podemos apagar a nossa história, a nossa origem. Agora, amor. O grego, ele nos dá 3 situações. Eros, Philos, HP. Porém, alguém poderá dizer Philos ou Philo. Está correto, tanto uma como a outra. Onde está a diferença? Philo, latim. Philos, com S no final, grego. Eros, amor. Sim, porém universal. O amor em que você ama a todos. Ora pelos irmãos de toda parte do mundo, até mesmo sem conhecer. É o amor universal. Philo, por latim. Philos, para o grego. Árvore genealógica. Já compreenderam? Ágape, amor. Porém, o mais perfeito. Como nós estivemos no Jardim do Éden, vamos aos derredores dele. Um homem que nasceu,
que inclusive já ouvi homens de grandes ministérios falarem que ele não existiu. Bom, eu, particularmente falando, duvido um pouco que o tal acredite também que Yeshua HaMashiach também existiu. Jó, isto mesmo, estou falando de Jó, nosso amado irmão Jó, que deixou um exemplo de uma fé sobrenatural. Segundo estudos científicos de épocas, compreende-se que a prova de Jó demorou aproximadamente 1 ano. Pode ter sido um pouco mais. Por que compreendemos assim? A força de Lúcifer ou Satanás, que em um só dia destruiu todos os seus bens. Por incrível que pareça, tem homens de ministérios que já relatou diante de povos que ele não existiu. Porém, eu vos digo, ele existiu. A única coisa que acontece aí é que nós temos uma situação e nós depois entraremos no assunto a geografia, os tempos dela. Porque Jó, ele viveu aos derredores do Éden e muito antes da rainha Esther. Depois nós esclareceremos a respeito. Depois de seu cativeiro virado, lhe foi concedido mais 140 anos de vida, talvez até um pouco mais, na situação em que Deus trouxe lá no tempo de Adão, que os dias do homem seriam abreviados. Isto aconteceu. Deixarei aqui uma pergunta, já que falamos em ágape, o mais perfeito, o puro amor. Você, amado irmão, irmã, amigos, que estão ouvindo, participando dos nossos vídeos, o que você faria se você se transportasse no tempo do nosso irmão Jó, lá aos derredores do Éden, ou se vivêssemos hoje tendo o nosso irmão Jó perto de nós? O que você faria para levar a ele alívio? Responda para você próprio. Eu sei o que eu faria, e quem me conhece sabe do que sou capaz. Por este amor que em Cristo Jesus nasci para viver. Junto aos anjos amigos anjos, que Deus colocou em minha vida, em meu caminho, como já relatei. Os conheço, e por eles sou conhecido. Eu bem sei o que eu faria. E você? Dos amigos de Jó, vieram acusá-lo. Com razão ou sem razão, agora não importa. Sua esposa, num quadro depressivo, de angústia, por ter perdido os filhos, viveu uma vida confortável e depois deparar com a miséria. Sabemos o que ela falou. Porém, eu pergunto, o que você faria? Responda para si próprio. E medite em qual fase ou em qual situação do amor você se encontra. Eros, Philo, latim, Philos, grego, ou ágape? Responda para si. Viva, seja feliz. Nós vamos finalizar trazendo a vocês
mais uma situação. Nós fizemos uma outra pergunta. Qual foi a mulher que para ela Deus deu asa? Porém, ela nunca voou. Observemos que uma letra faz a diferença. Eu citei asa no singular. E com uma asa não existiria, não existe, impossível que qualquer pássaro voe. Então, nós iremos convidar o servo do Senhor para trazer a vocês, no segundo livro de Crônicas, missionário José Newton, qual é o capítulo? Capítulo 15, verso 16. Então ele vai trazer a voz. Quem foi esta mulher? Acompanhemos. E também a Maaca, mãe do rei Asa. Ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Ásera um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e a despedaçou, e queimou junto ao ribeiro de Cédron. Então está aí a resposta. Deus deu a esta mulher por nome Maaca, Asa. Deu para compreender? O rei de Judá. E ele reinou ali por alguns anos, muito fiel a Deus. Observemos que Maaca, sua mãe, edificou altares a deuses pagãos. Porém, Asa, temente ao Senhor, destruiu o templo e também destituiu sua mãe do reinado para sempre. Então está aí a resposta. A mulher que Deus deu a ela, Asa, seu nome Maaca, e Asa, rei de Judá. Depois vocês confirmem. Nasceu ele da linhagem de Davi. E nós iremos finalizar com mais uma leitura. No Apocalipse, capítulo 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Observemos, amados, que para esta mulher não fora dado a ela nem asa e nem asas. Aí se trata de uma visão. Por isso ela se encontrava no espaço. Compreendido? Então não é esta a mulher que nós entendemos ser Maria e Yeshua HaMashiach, que estava em seu ventre. Que o Senhor Deus abençoe a todos, bons estudos, e finalizaremos com uma pista para vocês responderem à pergunta que já tinha feito. Paulo, apóstolo, ok? A pista, ele saiu de Israel. Ele passou por Siracusa. Ele chegou em um porto ali em Roma. O nome da vila, Pozuelo. Tá ok, amados? Foi quando ele encontrou com alguns irmãos em 3 vendas. Ele precisou tomar algo. O que Paulo tomou ali? Tem uma pista? Aguardo a resposta.
que o Senhor habilite as vossas mentes e compreendei que as nossas aulas, justamente para incentivá-los à leitura, e uma preocupação da minha parte, Alzheimer, um grande e terrível mal, de hoje presente e o amanhã. Então, ajudem os papais, aos avós, a também participarem da nossa escola bíblica educativa cultural. E podem terem a certeza, um antídoto contra este terrível mal, Alzheimer. E pratiquem HP, o mais perfeito, este puro amor que de Cristo provém, quando abrimos nossa alma para receber os seus ensinamentos. Que o Senhor vos ilumine, Deus abençoe por estar conosco. Muito obrigado por clicarem aí no sininho, pelos joinhas, por estarem compartilhando. Espero que Deus esteja vos visitando, solvendo as vossas dúvidas. E nós aqui com muito amor e com muito carinho, transmitindo a vocês o esclarecimento da Palavra de Deus através da nossa Escola Bíblica Educativa Cultural. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. E saudação final do nosso missionário José Newton. Paz de Deus com todos. Deus abençoe. Amém.